Aqui na escadaria da igreja de São Patrick, na Quinta Avenida em Nova York, Manhattan. É exatamente nessa escadaria que de vez em quando Dale Carnegie vinha relaxar um pouquinho, pensar na vida, refletir. Dale Carnegie foi um dos maiores educadores, até diríamos coachings da história. Dale Carnegie, autor de vários livros, o mais famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que vendeu 50 milhões de cópias. Pra você ter ideia, é o livro mais vendido depois da Bíblia Sagrada. E Dale Carnegie dá 3 dicas para fazer uma apresentação inesquecível, uma apresentação extraordinária e impactante. A primeira é, conte história. Por que contar história? Porque quando você conta história, a história conecta você emocionalmente à pessoa que está assistindo a tua apresentação. As histórias têm a capacidade de tocar o coração das pessoas. E tudo aquilo que nos toca o coração nos marca a nossa memória, fica numa região privilegiada da memória. As histórias têm a capacidade de agradar tanto as pessoas que conhecem muito como as pessoas que conhecem pouco. As histórias têm a capacidade de perpetuar durante o tempo. Então, conte a história, de preferência uma história pessoal, sobre você, sobre o teu negócio. Associe a sua aula com uma história, porque a história vai ter a capacidade de fazer as pessoas se interessarem e despertarem para aquele assunto. A história pode linkar aquilo que você está falando a uma situação real, uma situação prática, e mostrar que aquilo que você fala é realmente aplicável. A segunda coisa, Dale Carnegie percebeu que as pessoas não têm muita paciência, que as pessoas perdem a atenção muito rápido, que as apresentações têm que ser curtas. Calcula-se que o tempo médio de uma apresentação de retenção da pessoa seja de 18 a 20 minutos e que depois desse tempo a pessoa perde a capacidade máxima de retenção de assunto. Então eu não posso falar mais de 20 minutos? Claro que você pode, desde que aos 18 minutos, aos 20 minutos, você faça alguma interação com o público para retomar a atenção do público. Então a segunda coisa, apresentações curtas. Diz um ditado popular que quando você fala pouco, você fala. Quando você fala um pouco mais, Deus lhe ajuda. E quando você fala demais, o diabo se encarrega. A preguiça, o sono, a distração começa a tomar conta. Então fale pouco. É mais ou menos uma boa comida. Quando você come uma boa comida, uma pequena quantidade, você fica com vontade de querer mais. Mas quando essa comida, mesmo boa, é comida em excesso, você cria repulsa. Então não fale demais sobre o assunto, seja direto, vá direto ao ponto, não enrole, não se perca naquilo que você está falando. Não tente te falar muitas coisas em pouco tempo, porque a tua apresentação vai ficar superficial. E finalmente, a terceira dica é: crie metáforas, crie analogias com aquilo que você apresenta. Metáforas e analogias e associações fazem com que a sua apresentação não fique muito teórica, muito no campo da teoria. Quando você cria e trabalha com metáforas, você faz as pessoas pensarem sobre o assunto de maneira que elas não se bloqueiem. Uma metáfora tem a capacidade de fazer as pessoas associarem aquilo que você está falando a uma outra realidade e aprenderem com isso. Então, metáfora e analogia é a terceira dica para você criar uma apresentação memorável. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas de comunicação, que essas 3 coisas façam parte agora das suas aulas, da sua apresentação, da sua palestra, e que isso venha impactar, e certamente irá impactar as pessoas que lhe assistem. Meu nome é Daniel Godrich Jr. e logo voltamos com mais dicas sobre uma apresentação impactante, uma apresentação que toque o coração e ao mesmo tempo oriente a mente das pessoas. Até a próxima.